Próximo orador inscrito, deputado Marcelo Freixo. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, presidente, senhoras e senhores. O que me traz a essa tribuna hoje, presidente, é um relatório da organização internacional, de uma ONG muito conhecida, Anistia Internacional. Anistia Internacional, diga-se passagem, que agora terá um escritório aqui no Brasil, depois de muito tempo, e no Rio de Janeiro, melhor ainda, que aqui será dirigida pelo Átila Roque, um militante conhecido dos direitos humanos e muito respeitado por todos nós. Que seja muito bem-vindo à Anistia, que, aliás, nesse momento se encontra também no Rio de Janeiro, a sua delegação de Londres. Mas, presidente, essa pesquisa da Anistia Internacional, ela é muito curiosa, porque ela fala da pena de morte que ocorre em diversos lugares do mundo. Diversos países ainda adotam a pena de morte. É interessante, porque ela diz que vários países deixaram de ter a pena de morte, a pena capital, como instrumento de justiça. Mas mesmo assim, o número de mortes aumentou. O número de pessoas condenadas e que foram executadas pelo Estado aumentou. E isso é muito curioso, porque em 2011, dos 20 países que se utilizaram da pena de morte, 676, nos 20 países, 676 pessoas foram executadas. Deputado Paulo Ramos, 149 pessoas a mais do que no ano anterior. Então você tem um número menor de países adotando a pena de morte, mas um número maior de pessoas sendo executada por um Estado, por um poder público. Então o debate que nós sempre fizemos sobre a pena de morte é se o Estado tem o direito, tem elementos para definir quem vive e quem não vive. O que isso representa em qualquer sociedade. E aí vale lembrar, presidente, que países como Irã, Arábia Saudita, Iraque, Iêmen e Estados Unidos foram os países que mais executaram prisioneiros. Prisioneiros esses que nesses países somam o número de 18.750 pessoas no chamado corredor da morte. Isso em pleno século XXI é assustador, mas é assustador também imaginar que na China suspeitas que o número de executados seja o dobro do que se executou em todos os outros países juntos, e não se sabe, porque além de ser autoritário ao ponto de tirar a vida das pessoas, o Estado chinês também não divulga e não permite que a informação saia para o mundo. Então não se sabe hoje com clareza quantas pessoas o governo chinês ceifou suas vidas, arrancou as suas vidas. Isso tudo, presidente, nos deixa uma preocupação muito grande, principalmente se nós formos pensar de qual é o perfil dessas pessoas que estão sendo executadas. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, visto como país da liberdade, tem mais de 2 milhões de pessoas encarceradas. A população negra norte-americana é de aproximadamente 12 ou 13%. Dentro das suas prisões, ultrapassa os 50%. A prisão, em todos os lugares do mundo, é um instrumento de detenção da pobreza, é um instrumento de manutenção da ordem, é um instrumento fundamental para que as relações autoritárias do Estado se deem no meio social. Não é diferente aqui, onde jovens, pobres, negros, moradores de periferia, de favela, de baixíssima escolaridade, superlotam as nossas prisões. No Brasil nós não temos a pena de morte, mas já temos a terceira população carcerária do mundo. Nesse sentido, é muito preocupante que em diversos desses países que estão executando um número cada vez maior de pessoas, um aumento de 149 pessoas mortas de um ano para outro, é assustador.
Nesses países, muitos desses prisioneiros executados são estrangeiros. Sequer entendem a língua que se fala nos tribunais. E por serem pessoas, em sua grande maioria, pobres, não recebem ajuda diplomática, não se tornam visíveis, nem na hora da execução, viram estatísticas. É um alerta para quem está querendo pensar o mundo e o seu futuro. Eu acho ótimo que o Rio de Janeiro receba o Rio+20, mas que a gente entenda que o debate sobre os direitos humanos é um debate que precisa andar junto com o debate ambiental, com o debate sobre a concepção de desenvolvimento, sobre a concepção de progresso, porque se a concepção de progresso for para acumular riquezas, desvalorizando completamente o lugar em que se vive e as pessoas que aqui vivem, principalmente aquelas que não têm dinheiro, esse modelo de progresso não nos interessa, presidente. Esses números dos corredores da morte mostram que a democracia no mundo ainda precisa ser questionada, e ainda é questionada. É interessante lembrar, presidente, que eu vou retomar o número. 676 pessoas foram assassinadas, foram condenadas à morte por esses estados. 676 pessoas condenadas à morte. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, não existe a pena de morte. Mas as nossas polícias, através de uma coisa chamada auto de resistência, ou resistência seguida de morte, no Rio de Janeiro, em 2010, foram 855 pessoas mortas pela polícia. Esse número caiu muito no Rio de Janeiro, ainda bem que caiu, mas caiu para 524 pessoas só no Rio de Janeiro, mortas oficialmente pelas mãos do Estado. Em São Paulo, foram mais de 400. Senhor presidente, se nós somarmos a cidade do Rio com a cidade de São Paulo, essas duas cidades brasileiras terão, no mesmo ano de 2011, tirado a vida de mais de 900 pessoas. Mais de 900 pessoas foram mortas pelas nossas polícias. No mesmo ano em que, somando todos os países do mundo que têm pena de morte, 676 pessoas morreram, e o número já é altíssimo, gravíssimo. Tem alguma coisa errada na nossa democracia. Tem alguma coisa errada no ufanismo de algumas políticas de segurança que dizem: matamos só 524 pessoas. Se somarmos todos os países, os 20 países que têm pena de morte, o Estado nesses lugares matou 676. Não é possível que a gente considere isso normal. Não é possível que a gente considere isso próprio de um regime democrático. Porque nós não temos a pena de morte no Estado, mas nós temos a prática de um Estado que executa, principalmente os seus setores pobres. Tem uma juventude sendo exterminada, tem uma juventude principalmente negra, moradora de favela, que sofre um genocídio no Brasil. É disso que a gente está falando. Então a gente pode olhar esses países e dizer: que bom que no Brasil não tem pena de morte, porque lá, somando 676 pessoas foram executadas pelo Estado. Esse número é quase igual ao número de executados aqui no Rio de Janeiro. É possível que alguns tenham sido mortos em conflito, como a própria lei garante, mas é possível, é muito possível, que vários tenham sido mortos através da execução sumária, porque não temos uma perícia adequada, porque muitas dessas mortes o tiro foi na nuca, pelas costas, a curta distância. Muitas dessas mortes têm total característica de execução. E o pior, isso não é investigado como um suposto homicídio. Ninguém é sequer afastado. O Ministério Público não cumpre o seu papel nesse momento. Não se trata a auto de resistência como meta fundamental de redução do governo. Fizemos essa proposta ao governo do Estado, que entre as suas metas, coloque como meta fundamental que o Estado mate menos. Isso é fundamental, isso é decisivo. Não é possível, os números estão aqui. Nem nos lugares que tem pena de morte se mata tanto quanto se mata no Rio de Janeiro e São Paulo. E São Paulo não se compara, é bem menos do que o Rio de Janeiro.
tendo uma população muito maior. Então, presidente, fica aqui o alerta da nossa condenação com veemência à pena de morte, em qualquer país. Mas fica também a condenação veemente, a hipocrisia daqueles que dizem que aqui a gente não tem pena de morte e que a nossa juventude pobre vem sendo executada sistematicamente dia a dia. Obrigado, presidente.